meu nome é Ellen, trabalho na DSS, também no setor de promoção de saúde, somos eu e a Juliana aqui no setor. E em 2022 e 2023, eu coordenei o curso de primeiros socorros psicológicos. A gente contratou uma equipe de psicólogos e a segunda etapa do curso, todo aquele cronograma, eu não sei se alguns de vocês já fizeram um curso que está lá na Intratec, mas aquele cronograma da segunda etapa, ele foi todo montado por mim. Eu dava o assunto para a empresa e a empresa adaptava aquele assunto aos primeiros socorros psicológicos. E muito do que está ali foi da minha experiência na assistência consular em Londres. Então, lá vocês vão ver, por exemplo, a definição de vulnerabilidade, atendimento a brasileiros com transtornos mentais, que eu e a Fernanda a gente atendia quase que diariamente, casos de falecimento, de suicídio, o processo de luto, né? Como acolher essas famílias que estão enlutadas, tráfico de pessoas. Nós pegamos alguns casos também, atendimento da população LGBTQIA+, violência doméstica. Então, toda aquele cronograma, aquele conteúdo programático, ele foi feito baseado nos casos que se replicam na assistência consular e nos grandes consulados brasileiros, né? E eu estou muito feliz aqui de poder falar com vocês, a maioria eu conheço, e vocês acabaram de ter uma palestra com a Ju sobre o conceito de estresse e as consequências do estresse crônico para a saúde física e mental. E agora eu vou falar para vocês sobre o conceito de assédio moral e também sobre o impacto dele na saúde. Bom, não é um assunto fácil, nós sabemos. Se alguns já viveram uma situação de assédio, muitas vezes podem se sentir mobilizados com essa palestra. É um assunto muito vasto, mas eu vou tentar hoje responder 3 perguntas para vocês, somente 3, é um recorte bem pequeno. O que é o assédio moral? Como se dá o adoecimento? E o que podemos fazer quando somos vítimas de tal violência no ambiente de trabalho? Eu acho que a Juliana entregou para vocês um panfleto com um QR Code, e nesse QR Code vocês vão ter uma série de ações que a palestra de hoje não vai poder dar conta, dada a questão do tempo. Então, salvem esse PDF que está no QR Code e utilizem ele como consulta mesmo, tem muito material ali. Inclusive, tem material sobre a campanha que o meu setor está fazendo, o setor de saúde, a campanha de enfrentamento do assédio e da discriminação no ambiente de trabalho. Então, salvem e consultem, né? E qualquer dúvida também podem entrar em contato com a gente e a gente também orienta vocês. Bom, eu vou aqui compartilhar a tela. Só um minuto. Gente, só um minuto. Ai, tá aqui. Eu não estava vendo o link do compartilhamento. Bom, então tá aqui. A palestra sobre assédio moral e saúde mental. Nessa primeira parte da palestra, a gente vai. Oi? Maximiza e Ah, tá, certo. Vamos lá, espera, Então, deixa eu ver fica bem aqui. Isso, perfeito, né? Isso, obrigado. Tá. Gente, então vamos começar a desdobrar esse conceito. Então, para falar desse conceito de assédio moral, eu trouxe a definição da Controladoria Geral da União e do Ministério Público do Trabalho. A CGU é o órgão de correição do governo federal. Então, é um tema próprio da CGU, as questões de assédio e discriminação.
E a CGU também lançou uma cartilha que é chamada de Guia Lilás. E muito dessa palestra foi baseada no Guia Lilás, que está no QR Code. Vocês vão ter acesso ao Guia Lilás, ao site, para vocês também terem esse material de consulta, quando tiverem alguma dúvida sobre o tema. Bom, para a CGU, o assédio moral consiste na violação da dignidade ou integridade física ou psíquica de outra pessoa por meio de conduta abusiva. Então, vamos guardar essas palavras: violação da dignidade, da integridade física, da integridade psíquica por meio de uma conduta abusiva. Então, assédio moral é um abuso. Manifesta-se por meio de gestos, palavras, comportamentos ou atitudes que expõem o trabalhador a quê? A situações humilhantes e constrangedoras, degradando, tendo como consequência a degradação do clima de trabalho e muitas vezes impactando a estabilidade emocional e física da vítima. É um conceito bastante longo, mas a gente vai desdobrá-lo. E o Ministério Público do Trabalho, ele diz que o assédio moral no trabalho é um tipo de violência psicológica que se configura por meio de conduta abusiva quando, de forma reiterada e sistemática, expõe trabalhadores a situações constrangedoras e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade e na integridade. Bom, o MPT define claramente o assédio moral como violência psicológica. Traz um dado a mais que a definição da CGU. É sob o aspecto da violência psicológica que o assédio será tratado hoje, que, como eu disse para vocês, é um vasto assunto, mas a gente vai tratar dentro do âmbito de que o assédio moral é uma violência psicológica. Sabemos que o assédio ele pode se expressar também como agressão física, mas como ele é muitas vezes sutil, o assédio moral, ele é difícil de perceber. Eu vou priorizar hoje o aspecto da violência psicológica. Vamos fazer uma reflexão. Quando falamos de assédio moral, estamos discutindo o trabalho a partir do sofrimento que ele causa. O trabalho é aquela atividade que é um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que gera prazer, ao mesmo tempo que através dele, de alguma forma, a gente se realiza, a gente se satisfaz, também é um locus de sofrimento. E é pela via do sofrimento que a gente vai analisar o trabalho hoje. O assédio moral é uma violência psicológica relacionada ao trabalho. Isso quer dizer relacionada ao contexto de trabalho. Pode ser dentro do espaço físico, pode ser no espaço virtual, pode ser dentro da jornada, pode ser fora da jornada de trabalho. O que importa aqui é que esteja relacionada ao contexto do trabalho. O principal elemento da violência psicológica é o apagamento do outro. Guardemos isso também. Ou seja, o outro, o assediado, ele é ignorado. Há a absoluta ausência de escuta do outro. Na relação assediador-assediado, o assediado ele é desconsiderado, ele é objetificado. Na violência psicológica, o outro é esvaziado na sua subjetividade e passa a ser tratado como objeto. É por isso que a vítima de assédio se sente tão desamparada. Mais na frente, vamos ver como se dá essa dinâmica a nível emocional e comportamental. Podemos dizer que as raízes do assédio moral são a discriminação e as estruturas de trabalho. Discriminação aqui pensada como distinção, exclusão, restrição. Ou seja, a vítima é vista pelo assediador como diferente, sob qualquer aspecto. Ela já é inicialmente discriminada e, portanto, passível de ser excluída, desrespeitada e humilhada.
Quando o assediador coloca a vítima num lugar de diferença e de exclusão, é legítimo para ele agredi-la, esvaziá-la na sua dignidade e nos seus direitos. A discriminação, portanto, possibilita e legitima os atos de violência psicológica contidos no assédio moral. As estruturas de trabalho fazem referência ao modo como a organização do trabalho e as relações de trabalho se apresentam em determinada instituição. Por exemplo, se uma instituição estimula a cobrança excessiva de trabalho, prazos exíguos para a realização das tarefas, comunicação agressiva e não respeita os benefícios a que os trabalhadores têm direito, a estrutura de trabalho dessa instituição é permeada pela violência. É importante ressaltar aqui que o assédio é uma prática socialmente construída, ou seja, ele aparece em contextos específicos. Há uma condição de possibilidade para que a violência aconteça e seja legitimada. É importante ressaltar isso para que deixemos de atribuir a prática do assédio a uma certa perversão do assediador. Eu acredito que existam pessoas perversas. E pessoas que não sabem, por exemplo, se comunicar, se expressar sem violar o outro. Porém, precisamos ampliar o fenômeno da violência no trabalho e inseri-lo num certo modo de como a sociedade se organiza em relação ao poder, à autoridade, à produção e aos atos de discriminação. Bom, continuando a reflexão, eu darei agora exemplos de condutas assediadoras retiradas do Guia Lilás da CGU e vou relacionar essas condutas ao conceito que a gente viu lá no início. Vimos no conceito da CGU que o assédio é uma conduta abusiva. Ele é praticado por meio de ações de intimidação, isolamento, discriminação, hostilização e humilhação. Exemplos: segregar a pessoa no ambiente de trabalho, seja fisicamente ou mediante recusa de comunicação. Isolar a pessoa assediada de confraternizações e atividades com os demais. Então, isolar o assediado pode se dar tanto fisicamente quanto mediante recusa de comunicação. É quando o assediador ele se recusa a se comunicar ou se comunica de forma indireta através de outras pessoas da equipe, né? E essa ação de isolar, ela é extremamente favorável ao assediador, pois ele fragiliza ainda mais a vítima. Ele a isola dos demais, ele isola o assediado da equipe, dificultando para a vítima dividir o seu problema e pedir ajuda dos colegas. Então, uma estratégia que se repete muito do isolamento. E esse isolamento pode ser físico mesmo, assim. O assediador coloca o assediado, destina a ele uma sala no fim do corredor, uma sala com péssimas condições de trabalho, sem janela, em que ele fica lá sozinho, isolado de todos. Então, é uma conduta abusiva o isolamento. Continuando, gente, contestar sistematicamente todas as decisões e criticar seu trabalho de modo exagerado ou injusto. Então, a gente pode imaginar que isso seja uma ação de intimidação, uma ação de hostilização, espalhar boatos sobre a pessoa assediada ou fazer piadas para constrangê-la, um ato de humilhação, de discriminação. Atribuir tarefas vexatórias ou humilhantes, uma ação de humilhação. Gente, só um minuto que não está indo para a próxima.
Só um minuto, gente, eu vi. É porque deu um problema aqui. Ficou congelado. O assédio moral, ele viola princípios e direitos fundamentais. Por isso, carrega um profundo sentido de negatividade. Exemplos: pressionar os trabalhadores para que não exerçam seus direitos trabalhistas ou estatutários, invadir a intimidade da pessoa com relação à ligação telefônica, e-mail, etc. A gente sabe que a intimidade é um direito garantido constitucionalmente, né? O assédio também é uma violação da dignidade e da integridade física, psíquica ou moral. Exemplos: agredir verbalmente, gritar, dirigir gestos de desprezo ou ameaçar, violação da dignidade, violação da integridade psíquica. Ameaçar com violência física ou mesmo agredir fisicamente, violação da integridade física. Realizar controle excessivo e desproporcional apenas para a pessoa assediada, violação da dignidade, violação da integridade psíquica. Então, aqui eu estou mostrando como vocês devem perceber a situação, articulando ela ao conceito, para que vocês possam visualizar bem o que é uma conduta abusiva. O exercício do controle desmedido fere a dignidade, como eu falei, e também a liberdade da pessoa, a liberdade dela no ambiente de trabalho, de realizar as próprias tarefas relativas ao seu trabalho. O controle é bastante presente nas situações de assédio. E assim como o medo, como a produção do medo, que a gente vai ver lá na frente, são ferramentas constantemente utilizadas pelo assediador. Controle e medo, guardemos isso. Só um minuto. Gente, está dando algum problema aqui. Pronto. Vimos no conceito da CGU que o assédio moral degrada as relações de trabalho e o ambiente de trabalho. Essa é uma das consequências do assédio. Quando se pesquisa a violência no trabalho em uma instituição pública ou privada, é bastante comum se pesquisar como o trabalho se organiza e como se dá ali as relações entre as pessoas, entre o contratante e o contratado, e principalmente se os direitos estão sendo observados e os limites estão sendo estabelecidos. Então, quando nada disso está sendo preservado, inevitavelmente vai haver uma degradação no ambiente de trabalho, né? Exemplos: sonegar informações necessárias à realização das tarefas, fornecer informações que induzam ao erro. Esses dois exemplos mostram a face sutil do assédio. A vítima demora a perceber. E essas ações de sonegar informação para que ela possa realizar a sua tarefa, ou mesmo fornecer informações equivocadas para constrangê-la, elas visam o quê? Prejudicar o assediado, desestabilizar, criando um ambiente de trabalho hostil para ele. O assediado, ele já não pode mais confiar no seu chefe, ele já não pode mais confiar nos colegas de trabalho, pois acham que todos querem prejudicá-lo. É nesse momento que começam a surgir os pensamentos persecutórios. É muito comum o assediado, quando chega para a gente, quando chega no setor de saúde, ele chega com pensamentos persecutórios, narrando situações que para ele são situações em que toda a equipe ou assediador querem prejudicá-lo. Outros exemplos: desconsiderar problemas de saúde na distribuição das tarefas, exigir a execução de tarefas urgentes de forma permanente e desnecessária. Voltando só um pouco, só um minuto. Gente, só um minuto. Ai, só um minuto.
Exigir a execução de tarefas urgentes de forma permanente e desnecessária. É importante aqui dizer que não é assédio moral a cobrança de trabalho e de prazos, mas ela tem que ser baseada em critérios técnicos e feita de forma respeitosa. Então, se o trabalhador ele tem 4 dias para apresentar um relatório e desde o dia 1 ele é cobrado incessantemente para a execução dessa tarefa, a gente pode pensar que isso é a criação de uma necessidade de urgência desnecessária. Então isso já acende uma luz vermelha. Bom, eu tenho 4 dias, tenho bastante tempo para realizar essa tarefa. E por quê que desde o início isso está sendo cobrado incessantemente, me desestabilizando? Então isso já traz já acende uma luz vermelha para vocês. Bom, eu disse lá no início que o assédio moral ele é construído socialmente e tolerado em contextos específicos. Ele faz referência à forma como os laços sociais se constituem e se expressam no contexto de trabalho. Não é uma prática advinda de uma mente perversa. Ela é socialmente construída e legitimada. Vamos entender como é que isso se dá. Já sabemos que o assédio é uma prática abusiva, é um abuso de autoridade, ou seja, é quando nas relações de trabalho a autoridade vira o autoritarismo. É quando se utiliza de uma posição de autoridade ou superioridade para impor condições desfavoráveis, humilhantes ou intimidadoras aos subordinados. Isso pensando, claro, em um assédio vertical, da chefia para os subordinados, que é o mais comum. No campo de estudo organizacional, há 2 modelos de gestão: a gerencialista e a coletiva. A gestão gerencialista ela é predominante em organizações caracterizadas, vamos lá, pelo autoritarismo, pela supervalorização da hierarquia, pela centralização das decisões no gestor, pelo abuso de autoridade. É uma, é um tipo de gestão que estimula a criação de um ambiente estressivo de trabalho. Então, uma gestão mediante o estresse, e isso aparece quando? Quando todos os prazos são exíguos, quando o gestor, por exemplo, ele é escolhido por questões pessoais e não por competência, quando a discriminação é tolerada. Também é um tipo de gestão em que há um forte sistema burocrático e que a violência, ou seja, os processos agressivos, eles permeiam toda a comunicação dessa organização. Com isso, podemos afirmar que as instituições marcadas por uma gestão gerencialista são mais propensas a condutas de assédio moral, ou ter o assédio moral como técnica de gestão. Então, quando uma organização pública ou privada tem o assédio como uma técnica de gestão, aí a gente já pode falar em um assédio organizacional ou institucional. Nesse tipo de assédio, os atos de violência ocorrem de modo institucionalizado, ou seja, as estratégias administrativas são baseadas em agressões, em discriminação, em desrespeito aos direitos. O assediador, ele pensa ter o apoio ou a permissão para praticar o assédio. E a organização, por outro lado, valida e legitima o assédio. Então, o assédio institucional, ele é muito presente em organizações cuja gestão é gerencialista. Bom, do outro lado, nós temos a gestão coletiva. Ela é caracterizada pela criação de espaço democrático para as decisões, quer dizer, as decisões elas não são mais centralizadas na figura do gestor,
elas não são mais egocentradas, quer dizer, elas são decididas ali, pelo menos dentro da equipe, né? Então, há relações de troca, há uma preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e há uma mobilização coletiva para a construção de novas regras. Então, a criação de um espaço coletivo de decisões, de discussão sobre a organização do trabalho, quando a equipe chega para o chefe e diz: olha, o trabalho há 10 anos ele é feito dessa forma, mas a gente percebeu que fazendo dessa outra forma, todos saem ganhando. Inclusive, a gente ganha tempo e se torna uma atividade menos estressante, por exemplo. E aí, há uma relação em que o gestor ele ouve a equipe e a equipe conjuntamente ela consegue criar novas regras, por exemplo, para a organização do trabalho. Então a gente vê que é um tipo de funcionamento muito diferente da gerencialista, que ela supervaloriza a hierarquia e muito centralizada no gestor, né? Vamos lá, gente. Isso aqui é bem importante. A literatura mostra que há uma relação direta entre as condições de trabalho e o assédio moral. Eles se retroalimentam. Se uma organização ela tem metas abusivas, excesso de trabalho e pressão, administração não colaborativa, ela vai apresentar relações de trabalho caracterizadas pelo assédio. É uma organização permeada pela violência, por práticas de violência. E se o assédio é constante nessa organização, vai criar um ambiente intimidador, hostil, desestabilizador, o que vai degradar as condições de trabalho. Então, quanto piores as condições de trabalho, mais há a possibilidade do assédio fazer parte dessas relações de trabalho. E uma vez o assédio ali presente nas relações de trabalho, vai piorar as condições de trabalho. Então, tem aí uma retroalimentação. Bom, para finalizar essa primeira parte da palestra, né, sobre o conceito, é, várias pesquisas mostram que as mulheres sofrem mais assédio, moral no ambiente de trabalho que os homens. E ele se mostra nas seguintes condutas. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Fazer insinuações ou afirmações de incompetência ou incapacidade da pessoa pelo fato de ser mulher. Questionar a sanidade mental da pessoa pelo fato de ser mulher. Apropriar-se das ideias de mulheres sem dar-lhes os devidos créditos e reconhecimento. Interromper constantemente mulheres no ambiente de trabalho. Tratar mulheres de forma infantilizada. Dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo que não engravidem. Emitir críticas ao fato de a mulher ter engravidado, desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição das tarefas, desconsiderar sumária e repetidamente a opinião técnica da mulher e, por fim, proferir piadas de cunho sexista. Bom, então como se dá o adoecimento nesse contexto de violência no trabalho? O que que a vítima sente e como ela se comporta a partir dessa experiência? Vamos entender agora essa dinâmica. O assédio é uma agressão à identidade do outro, ao conjunto de representações que a pessoa tem de si mesma. A agressão causa uma alteração na percepção, na autopercepção. A pessoa já não se reconhece mais como antes. É claro que o assédio é uma vivência subjetiva, reverbera em cada um de forma singular. Isso quer dizer o quê? Eu vou viver uma experiência de assédio moral de uma forma completamente diferente de uma outra pessoa. E isso vai depender de quê? De eu já ter passado por isso, por exemplo, da forma como eu lido em situações de desrespeito,
da forma como eu estou no momento, se eu estou no momento mais fragilizada psicologicamente. Então, é uma vivência que vai reverberar em cada um de forma diferente. Porém, a literatura nos traz alguns processos que são bastante comuns. Qual o resultado que o assediador impõe? Um dos sentimentos relatados é o de vergonha. A pessoa se pergunta: por que eu? Por que eu estou sendo humilhada? O sentimento de vergonha é resultado da imagem negativa que o assediador impõe. Ele vem acompanhado como condição essencial dos sentimentos de inferioridade e de estar exposto, dos sentimentos de exposição. Ao ser observada pelo assediador, ou seja, ao se sentir exposta, a pessoa passa da condição de sujeito para objeto. Ela é alvo de um juízo negativo, que a coloca numa posição vulnerável e de inferioridade. Aqui a gente pode ver que a percepção que ela tem de si mesma muda pelo julgamento que o outro lhe atribui, que o assediador lhe atribui. É quando o assediador diz: você faz tudo errado, seu trabalho é péssimo. É quando essas falas elas surgem no ambiente de trabalho e a pessoa, que é um julgamento negativo, e a pessoa ela termina por, de certa forma, pensar isso sobre ela, sobre o trabalho dela. É quando ela se questiona: nossa, eu trabalho dessa forma mesmo, eu não sabia. Então ela passa a questionar o próprio fato de como ela se percebe no ambiente de trabalho, né. É é bastante comum o sentimento de medo também. Medo de ser humilhado, de perder o emprego, de ser agredido novamente. E o medo, como eu falei para vocês, assim como o controle, é um dos instrumentos de assédio. Ele é também um indício de uma relação assimétrica, na qual a vítima, que é inferiorizada, se encontra em condição vulnerável em relação ao outro. Essa dinâmica afeta a autoestima, a autoconfiança e a autopercepção do indivíduo. Todas essas referências que constituem a nossa identidade. O sentimento de vergonha, ele tem uma consequência muito ruim. Ele pode levar a vítima a esconder seu sofrimento. Então a vítima ela já começa a se isolar da equipe ou ela é isolada da equipe fisicamente ou através de comunicações indiretas. Ela já se sente envergonhada, ela já não compreende a situação de ser humilhada no ambiente de trabalho. Então ela começa a se isolar socialmente cada vez mais, causando um dos aspectos mais perigosos é esse, ela esconde seu sofrimento. E aqui, gente, é importante porque a gente não tem como fazer esse acordo com o nosso corpo, de que ele vai tolerar a violência sem somatizar, sem adoecer. O estado de vulnerabilidade ao qual o assediado é exposto desencadeia uma série de enfermidades. Eu trouxe para vocês um quadro com a sintomatologia mais comum, mas como eu falei para vocês, é uma experiência subjetiva, outras sintomatologias podem aparecer. E, por exemplo, o efeito sobre a cognição e o psiquismo. Perdas de memória, dificuldade de atenção e concentração, depressão, apatia, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, agitação, agressividade, sentimento de insegurança, crises de choro, pensamentos suicidas. Os sintomas psicossomáticos semelhantes ao do estresse crônico, pesadelos, dores no estômago e abdominais, vômito, náuseas, falta de apetite, sensação de nó na garganta, isolamento. Dores no peito, sudorese, boca seca, palpitação, sufoco, hipertensão arterial, dores em geral. Transtornos do sono, por exemplo, dificuldade para dormir, sono interrompido, acordar muito cedo. Redução da energia e vitalidade,
fadiga crônica, cansaço, debilidade, desmaios, tremores. E dentro do âmbito dos transtornos psíquicos, o que é que mais aparece? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de adaptação, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de pânico. E de uma forma mais comportamental, a gente vê o abuso de álcool e outras drogas. Voltando um pouco aqui aos transtornos psíquicos, essas enfermidades de ordem psíquica são as que chegam para o setor de saúde, para a DSS. Então, quando o servidor ele se afasta do trabalho por licença médica, por estar atravessando uma situação de violência no trabalho, o que chega para a gente como diagnóstico são esses transtornos psíquicos. Aí, uma vez o servidor sendo periciado ali na situação de perícia, a gente vê que atrás desse diagnóstico existe uma fala, uma vivência de muito sofrimento por causa do assédio moral. Mas o que nos chega em termos de transtornos são esses. E tanto o transtorno de adaptação quanto o de estresse pós-traumático, eles fazem referência a uma reação grave disfuncional ao estresse, que a Juliana acabou de falar. Fazem referência aos sintomas que surgem como resposta a um fator estressante identificável. A pessoa viveu uma situação traumática, algum acontecimento perturbador que excedeu a sua capacidade de organização psíquica e suas estratégias de enfrentamento, as que geralmente utiliza. Então, tanto o transtorno de adaptação quanto o de estresse pós-traumático envolvem altos níveis de ansiedade. Gente, só um minuto. Bom, há outras consequências também que fazem parte desse grande quadro do adoecimento. Reprodução da agressividade sofrida em outros contextos, seja na família, seja no meio social. Então, é quando há um aumento da irritabilidade, da impaciência, da agressividade, e o assediado vai expressar isso na sua família, entre os amigos. Isolamento social, a gente já viu isso um pouco, e abandono das relações pessoais. Quer dizer, o assediado ele começa a cada vez mais a esvaziar as suas relações pessoais, se isolando cada vez mais e aprofundando o sofrimento. Afastamento do trabalho por doenças, né? São as licenças médicas, e perda do sentido do trabalho, porque o trabalho passa a ser vivido como uma experiência que causa sofrimento. Então, já não é mais uma fonte que gera certo prazer, certa realização. Então, há uma perda de sentido. É quando a pessoa já não tem mais vontade de trabalhar, é quando ela está completamente desvitalizada e desmotivada para ir para o trabalho. Ellen, não está Diga. compartilhando a tela. Oi? Não está compartilhando a tela mais, o slide sumiu. Ai, gente, espera aí. Espera aí. Eu vou deixar assim, espera aí. Deixa eu compartilhar. Nossa, é mesmo. Estranho. Bom, eu vou deixar assim, Diogo, porque se eu aumentar, aí vai ficar um pouco complexo aqui para eu. Tá bom assim? Vocês estão vendo? Sim, tá. Então, o que fazer, gente? O que fazer? Então, a gente já vai para a última etapa aqui da palestra. A CGU, no Guia Lilás, ela coloca o seguinte: seja o primeiro a romper o pacto coletivo de tolerância, omissão e silêncio. O pacto do o silêncio, seja por parte do assediador, porque está isolado, porque está completamente desamparado e não consegue nem pedir ajuda, ou para a equipe que sabe, observa, percebe que aquilo está acontecendo e também se cala,
todo esse pacto de silêncio, ele alimenta o ciclo vicioso do assédio. Nada vai barrar aquele assediador. Enquanto nada for feito, enquanto nada for falado, discutido de alguma forma, seja com a equipe, seja com a CGU, seja com a corregedoria, aquilo é o que vai acontecer é a alimentação do ciclo vicioso de assédio, né. Bom, alguns autores falam que o assediado ele sofre de uma espécie de patologia da solidão, seja pelo esvaziamento das relações pessoais, seja porque ele está isolado no ambiente de trabalho, ele não recebe ajuda. Então, como romper tudo isso? Pacto de silêncio, esse estado de solidão, divida o problema. E aqui, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Dividir o problema, ao dividir o problema, seja com familiar, com amigo, com alguém de confiança da sua equipe, você vai ter acesso à informação, porque muitas vezes você se pergunta: "Nossa, eu estou passando por uma situação que está me agredindo, mas será isso assédio? Isso que eu acabei de viver é uma ação de assédio? É uma violência no ambiente de trabalho? É uma conduta abusiva ou sou eu que estou fragilizado nesse meu momento de vida, estou mais sensível e percebendo tudo de uma forma mais intensa, mais agressiva?" É no momento que você divide o problema que você vai situar o problema. Você vai receber informações, possibilitando a redução do sofrimento, porque você sai do estado de isolamento e possibilitando a mudança da situação. A dividir, portanto, ajuda a esclarecer, a fortalecer os laços sociais, criando um espaço de acolhimento, um espaço de discussão do problema. Ah, Você pode buscar apoio de amigos e familiares, como eu já falei. Você pode tentar conversar com o assediador, mas isso é importante ressaltar que só tentem isso se vocês não estiverem muito fragilizados. Porque uma vez estando muito fragilizado, muito mobilizado, essa atitude que à primeira vista ela é passiva, ela é ativa, né. Então você anteriormente estava numa situação passiva de ser assediado, no momento em que você vai tentar alguma conciliação ali com o assediador, você já passa para uma posição ativa. Mas se você não tiver muito fortalecido, você pode, por exemplo, criar uma situação de agressividade, que vai fragilizar você ainda mais e vai degradar ainda mais sua relação com o assediador. Então é importante dar esse passo para a conciliação desde que vocês se sintam fortalecidos. Bom, vocês podem formalizar uma denúncia. A denúncia ela é formalizada pela plataforma da CGU que se chama Fala BR. É esse o canal de denúncia. No QR Code vocês vão ver, vocês terão acesso à plataforma, ao site da plataforma. Ela é muito simples, tem um campo bem grande, denúncia. Você clica lá, você pode fazer a denúncia anônima ou não. E o importante aí é colocar o máximo de informação possível. Então, tem um campo bem grande para o relato da denúncia, para o relato dos fatos. Então, você colocar o máximo de condutas abusivas, porque a CGU vai encaminhar isso para a Corregedoria do Itamaraty e para a Corregedoria, quanto mais informações, melhor é o processo de apuração, né? Você pode procurar apoio médico, que a gente viu que tem um impacto na saúde física, apoio psicológico, porque tem um impacto na vida psíquica e sobretudo, para o fortalecimento. Então, o apoio psicológico, ele é acolhimento e ele é fortalecimento. Então, é ali onde você vai entender o impacto daquilo que você está vivendo e vai poder tomar uma atitude ativa, né? Vai poder ter uma ação sobre aquilo e não ficar só recebendo numa atitude passiva. E vocês podem procurar também o NAP. O NAP é o Núcleo de Apoio Psicológico ao Servidor, é um serviço que o setor de promoção de saúde oferece há 1 ano e meio,
E nesse espaço de tempo, a Juliana é psicóloga do NAP, ela já acompanhou, acolheu e acompanhou 13 pessoas vítimas de assédio. Bom, o que que a CGU também nos orienta? Anotar detalhadamente todas as situações de assédio moral, com referência à data, horário, local, nome do agressor, nome de testemunhas, descrição dos fatos, porque tudo isso é coleta de prova. Então, quando a corregedoria for entrevistar vocês ou a equipe que está presenciando isso, quanto mais detalhada a informação, melhor o processo de apuração. Assim que identificada a situação de assédio, compartilhá-la com outras pessoas, já vimos isso. Coletar documentos, e-mails e toda forma de mensagem por meio da qual se propagou o assédio. Sempre que se reunir com o assediador, levar uma testemunha. E isso você pode dizer para o assediador: olha, está acontecendo uma situação, não sei que palavras cada um pode usar, porque, como eu falei, é uma vivência subjetiva. Mas olha, a partir de agora eu vou trazer sempre alguém para despachar aqui o assunto com você, se for um assédio vertical do chefe para o subordinado. E você leva. Assim, não é algo que deva constranger você, porque ali você está levando uma testemunha que lá, caso você faça uma denúncia, você já tem uma testemunha de como dessas situações que você está vivendo no trabalho, né? E a CGU também fala, gravação de conversas e imagens envolvidas no ato podem ser utilizadas como coleta de provas. Gente, para finalizar, presenciei um ato de assédio contra um colega. Como devo proceder? E aqui é importante porque ser o espectador de um ato de assédio nos coloca imediatamente uma questão ética. O que fazer? Como agir? Como agir é uma questão ética, né? Então, você pode, por exemplo, ignorar. Você pode, por exemplo, ser tolerante à injustiça. Você pode pensar: nossa, vou ficar quieto porque o próximo da lista sou eu. Você pode, por exemplo, oferecer ajuda. E aqui é muito importante, vocês vão ver amanhã com a Juliana o que que é escuta ativa. Então, oferecer uma escuta ativa é oferecer um acolhimento. É você chegar para o colega e dizer: olha, eu acabei de ver o que aconteceu, como eu posso te ajudar? Ofereça qualquer ajuda. Muitas vezes, só escutar o que o colega, o sofrimento do colega, só estar ali, calado, ouvindo, você já está criando um espaço de acolhimento. Você pode se oferecer, por exemplo, para anotar o que aconteceu, o dia, o horário, o local, o nome do agressor, porque muitas vezes o assediado ele está tão mobilizado que tudo que ele quer é esquecer. A gente esquece para sobreviver. Então você pode oferecer ajuda. Olha, você quer que você vai falando e eu vou aqui digitando, a gente vai deixar fazer esse arquivo aqui para caso depois você queira fazer algo com isso, está aí, tudo relatado, é uma prova. Então ofereça, gente, qualquer ajuda. Oferecer-se como testemunha em caso de denúncia e vocês também podem registrar uma denúncia. E aqui é importante porque essa questão ética que é nos colocada quando a gente é espectador, o não oferecimento de ajuda, ele vai fragmentar os laços afetivos, ele vai degradar as relações de trabalho, vai aumentar o distanciamento do grupo, quer dizer, o assediado olha e não tem ninguém ali ao lado dele para ele pedir ajuda. Então, o grupo vai se distanciando, ele vai se isolando e o adoecimento pode ser aprofundado, né? Então,
concluindo, o ciclo do assédio ele é rompido quando a situação passa a ser tratada no espaço coletivo e não individualmente. Finalizando mesmo, eu trouxe aqui o contato do NAP. Caso vocês queiram contatar, é só enviar um e-mail para dss.nap@itamaraty.gov.br. O setor de promoção de saúde vai receber esse e-mail, vai marcar o atendimento. Inicialmente são 20 sessões e a ideia da gente é oferecer esse espaço de acolhimento para que o servidor ele possa se fortalecer, né, e tomar alguma medida diante dessa situação de violência. Gente, o assunto é muito vasto, mas eu trouxe isso e eu acho que a gente tem aqui alguns minutinhos, acho que uns 10 minutinhos no máximo, para conversar, se vocês quiserem, eh, se vocês quiserem, fazer alguma colocação ou tirar alguma dúvida, estou aqui. Eu gostaria de saber se a NAP está à disposição dos locais também. É a Yara, né? É. Reconheci a voz, Yara. Eu não estou vendo você, que você está atrás, está lá atrás. Mas, Yara, infelizmente não. A gente só tem a Juliana como psicóloga. Estamos agora iniciando um processo que é muito demorado, porque talvez seja um processo licitatório para contratar mais psicólogos. Então, por enquanto, só para servidores mesmo. Infelizmente, a ideia é que em breve possa atender também aos locais, mas é por uma questão até de a gente não entrar em burnout, não. E os locais que sofrem assédio, como eles podem se defender, então? Não, tá. São A coisas plataforma Fala BR, vocês É. podem registrar lá. o atendimento que o NAP faz, ele é paralelo à denúncia. Né? Se a pessoa está sofrendo assédio, ela tem que denunciar no Fala BR, e aí, se ela está se sentindo mal com a história, tem algum problema de saúde mental, a Juliana vai acompanhar, ou a outra psicóloga que a gente eventualmente conseguir vai acompanhar, mas são coisas diferentes mesmo, porque a DSS não recebe a denúncia em si, a gente não lida com o caso. Nós lidamos com as consequências psicológicas que isso traz para as pessoas, mas quanto a isso, todo local, qualquer terceirizado no Brasil, estagiário, né? A pessoa está no ambiente de trabalho, seja em qualquer situação, ela pode fazer a denúncia, sim. E assim, esse tema, às vezes, quando é tratado, às vezes traz um pouco assim, de desânimo até em algumas pessoas, né? Mas eu tendo a ver por um lado até positivo, porque eu acho que há 10 anos é uma outra situação. Hoje ainda existe muito assédio, ainda existe muito assediador, mas é uma sensação de que esse tipo de coisa não é mais tolerada no Ministério, em qualquer lugar. No Brasil, ano passado não, ano retrasado, houve um presidente da Caixa Econômica Federal que foi demitido por pressão dos funcionários, porque ele assediava as funcionárias mulheres, no caso. Então, essa é uma coisa que, sei lá, 2 décadas, uma década, meio que se empurrava para debaixo do tapete. Talvez hoje ainda algumas pessoas tenham uma tendência, mas não é nem por preguiça, que dá trabalho, esse tipo de coisa, mas não é mais aceito esse tipo de coisa. Nós estamos fazendo essa palestra aqui hoje, já é um passo. Tem a campanha que nós temos feito, também tem o apoio da chefia do Ministério, que está acontecendo. E os casos que chegam no Fala BR são levados a sério mesmo, nada fica... Às vezes demora, porque tem falta de pessoal também. A corregedoria nossa ela não é, né, muito bem notada. Ela até contribui, às vezes, para a corregedoria, né? Então, assim, Sim. tendo a ver isso com um olhar mais positivo. Imagino que daqui a 10 anos vai ser uma coisa ainda bem mais avançada. E o mesmo vale para a promoção de saúde mental, que também há uns 10 anos era uma coisa muito marginal, ainda já existia até, mas hoje em dia já é uma política do Ministério mesmo, e do governo como um todo também. Sim, gente, nós estamos assim no passo 1.
para prevenção do assédio, que é a informação. Então, aqui a gente está no campo da informação, de um debate assim, com um recorte bem específico. Então, a gente tem que avançar para a discussão coletiva, a gente tem que avançar para as propostas de ação, mas isso não diminui o trabalho que é feito aqui, que é como o Cristiano falou, há 10 anos atrás, uma palestra dessa era impensável, né? E assim, e para trazer aqui um pouco de otimismo também, um pouco de otimismo, eu não sei se vocês acompanharam, mas ano passado o governo federal, no início do ano, instituiu o grupo de trabalho, o nome é Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação na Administração Pública Federal. Então, esse grupo de trabalho ele foi liderado pelo Ministério de Gestão e Inovação e contou com a participação de vários ministérios da CGU e da AGU. E a ideia desse grupo de trabalho era se reunir por um espaço de tempo de mais ou menos um ano para elaborar conjuntamente uma proposta de plano federal de enfrentamento e de prevenção ao assédio. Em fevereiro desse ano, o grupo de trabalho apresentou para o Ministério de Gestão e Inovação esse relatório final, com muitas propostas, entre elas o estabelecimento de uma rede federal de prevenção à violência no trabalho, seja discriminação, seja assédio moral, sexual, estabelecendo mais canais de acolhimento, mais canais de denúncia e também estabelecendo diretrizes de saúde física e mental. Esse relatório, nesse momento, ainda está lá no Ministério da Gestão e Inovação. Então, a gente espera agora para o segundo semestre alguma ação nesse sentido, quer dizer, o lançamento desse plano federal de enfrentamento ao assédio e uma vez implementado, uma vez lançado esse plano, toda a instituição, todos os órgãos federais terão que se adaptar a essas diretrizes. Então, novidades vêm aí. A gente ainda não sabe ainda quais são. Mais alguma pergunta, gente? Também sobre coisas recentes, do ano passado, o governo federal editou uma norma que o assédio sexual em trabalho passou a ser uma causa de demissão. Então, assim, já é um avanço também. Demissão sumária, né? Uhum. Bom, uma coisa que eu ia comentar. A Ellen fez aquela separação ali entre organizações gerenciais, né? E como é que chama? coletiva. Coletiva, Assim, sendo bem sincero, Itamaraty nunca vai ser uma organização coletiva. É uma estrutura de hierarquia, mas isso é aquilo que a Ellen falou. Ela a hierarquizada, ela é mais propícia a ter assédio, porque tem toda essa questão da hierarquia, mas isso não quer dizer que ela tem que ter assédio. Então, tipo assim, vai ter que descobrir uma forma de manter a sua estrutura, que eu acho que dificilmente vai mudar, porque tem todas as carreiras estruturadas e tudo. Isso vai sempre existir, mas vai ter que existir juntamente com instrumentos que previnam o assédio e punam o assédio. E eu acredito que também, ao longo com o tempo, as decisões, embora mantendo a estrutura hierarquizada, elas costumam ser mais coletivas hoje do que antigamente. A chefia ouvir as pessoas, ao invés de pegar impondo alguma coisa, né? Eu acho que tem muitas chefias que já têm essa consciência de fazer esse tipo de gerenciamento da equipe. E mesmo que ela não ouça, então, se for ser o chefe mais fechado, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas assédio não é tolerado, independente da estrutura que o Ministério tem. Sim. E é nesse contexto de que o assédio não pode ser tolerado que a gente lançou em maio, né, o setor de promoção de saúde da DSS, a campanha de enfrentamento ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho, que está aí no QR Code de vocês também. Mas vocês podem acessá-lo também no site da DSS. Tem um grande post lá sobre a nossa campanha e lá vocês vão ter uma série de informações.
Bom, gente, então agora eu vou deixá-los com a Juliana. Acho que tem, tem mais alguns exercícios para reduzir o estresse, porque é necessário, depois de assunto assim tão complexo. E é isso, gente. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado. Tchau. Então, pessoal, a gente falou aqui hoje sobre alguns casos, né, que a gente traz, assim, entendendo que muitas vezes no consulado vocês podem